Oi, pessoal do canal UOL. Hoje a gente está aqui com o Valdemar Martins de Oliveira. Ele foi soldado da Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro ao longo dos anos 60, mais precisamente em 1968. Ele atuou aqui no Rio de Janeiro e a gente está com ele para conversar sobre essa experiência, sobre o período em que ele serviu no Exército. O Valdemar foi testemunha de alguns crimes, de alguns agentes que atuaram na repressão política e que estiveram envolvidos em alguns dos piores crimes que aconteceram naquela época. Então, eu vou dar boa noite aqui para o Valdemar e agradecer a presença dele. E quero começar perguntando, Valdemar, conta para a gente, você é natural do Paraná, né? E você veio trabalhar no Exército, no Rio de Janeiro, em janeiro de 1968, é isso? Exatamente. Boa noite a todos. Quero te perguntar uma coisa. Você começou pela Brigada Paraquedista, né? E a Brigada ficou conhecida nos anos 60 por ter sido um lugar onde muitos soldados, cabos, sargentos foram recrutados para trabalhar dentro da repressão, dentro da prisão, das operações contra os opositores do regime, mas também contra todo mundo que, de algum jeito, o Exército desconfiava que tivesse alguma oposição ou fosse comunista, né? Conta pra gente quem que você conheceu, como é que foi essa chegada sua na Brigada Paraquedista em janeiro de 1968? Bom, eu incorporei em janeiro, para ser exato, no dia 15 de janeiro de 1968, e fiz todos os cursos, logicamente, que são prioritários para você ser paraquedista do Exército. E quando terminei esses cursos, eu fui colocado em primeiro lugar, né, na Brigada. Naquele tempo era Núcleo de Divisão Aeroterrestre. E eu fui apresentado pelo Sargento Rosário, aquele do Rio Centro, e servia também na companhia de petrechos pesados, que é a mesma companhia minha. Eu fui apresentado ao Rubens Paim Sampaio por ele, que me propôs, logicamente, ele era um capitão, logicamente tinha aí prevalência sobre minha pessoa, me convidou para trabalhar fora do quartel, como todos que foram, né, trabalhar fora do quartel, em algumas missões que eles nos davam. Foi aí que começou toda a história. Valdemar, nessa época você chegou a fazer ou ouvir falar de curso para aprender a torturar as pessoas? Olha, para a gente ser objetivo, porque aqui nós temos pouco tempo para falar, teve algumas aulas que nós tivemos, sim, né? Depois desse encontro que eu tive de conhecer esse capitão, que era o Rubens Paim Sampaio, na garagem do batalhão, né? Que era o 2º batalhão na época. Tinha um pessoal que tinha vindo do Vietnã, que era um pessoal dos Estados Unidos. Era um deles, eu lembro do nome, era Johnny, e tinha um tradutor que nos transmitia. Então, eles ensinavam algumas atitudes a tomar nessas missões que nos passavam. Mas conta para a gente mais especificamente como é que era isso. O que eles ensinavam a fazer? Eles ensinavam a dar choque? Eles ensinavam onde que era para bater nas pessoas para que elas, enfim, falassem? Como que era isso? Não. Eles ensinavam a armar e desarmar bombas e armadilhas, né, explosivas, mas essa questão da tortura, nessa época aí, não ensinaram nada disso, não. Eu fui ver isso daí numa das missões que eu saí, e foi o caso do Antônio, do João Antônio e a Catarina Helena Bessa. Aí eu assisti. Vamos devagar nesse pedaço, porque acho que é importante, né? Então, depois desse convite do Rubens Paim Sampaio, até vamos ajudar as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o Rubens Paim Sampaio era um oficial que trabalhava
dentro do gabinete do ministro do Exército, né? E era responsável por algumas das missões mais importantes, por capturar pessoas, opositores, pessoas que estavam integrando a luta armada naquela época. E ele recrutou muita gente ali na brigada para ir trabalhar com ele nessas missões e até depois no que ficou conhecido como Casa da Morte de Petrópolis. Em 68, quando você conheceu ele, ele te convidou para trabalhar com informações. Aí você se tornou um espião, é isso, né? É mais ou menos isso. Eles me ensinaram a tirar foto, tirar fotografia, lidar com máquinas fotográficas, lidar com isso. E às vezes eles tiravam a gente de lá, mandavam a gente ficar num hotel, na Rua Gomes Freire, Hotel Marilândia, lá na Rua Gomes Freire. E a gente saía, quando tinha aqueles movimentos de estudantes, a gente fotografar aqueles movimentos e levar novamente para o quartel. Esse Rubens Paes Sampaio, ele era do CIE, o Centro de Informações do Exército. Eu fiquei sabendo posteriormente, na época não sabia nada disso, eu era um garoto, não sabia nada. E depois eu fui ficar sabendo que ele era do CIE, como era também o Paulo Malhães, entendeu? O Fred Perdigão Pereira, que eles eram capitães, que eram também do CIE, o Centro de Informações do Exército. Valdemar, e aí, originalmente, o que você teve como missão foi espionar a atuação do João e da Catarina Abiessabe, é isso? Que te leva até a prisão deles. Conta pra gente um pouquinho como é que isso aconteceu. Sim, eles me passaram as fotos, né, desses dois estudantes e de outros também. E naqueles movimentos que tinham, né, praticamente ali na Cinelândia, a gente lá, ele pedia para me fotografar, não só eu, outras pessoas também. E o que eles queriam, realmente 2 semanas antes, eles começaram a ficar bem focalizados nessas 2 pessoas. E aí eu tirei uma foto e, por acaso, eles estavam lá. E levei essas fotos, logicamente, e quem revelava essas fotos era o pessoal no batalhão. E aí ficaram focados nessas 2 pessoas, porque eles eram acusados de ter assassinado o capitão Chandler, da Força Aérea Americana, que falavam que era da CIA. Então, eles focalizaram até que isso foi descoberto que eles ficavam numa casa na rua Hipólito da Costa, ali em Vila Isabel. E até que foi lá um determinado dia e foram presos os 2 nessa casa na Hipólito da Costa. Valdemar, você estava junto no dia em que, enfim, os agentes do Exército, lá do que se tornou depois, enfim, não era, nessa época ainda não era do ICOD, mas era ali do batalhão da PE, né, da Barão de Mesquita. Você foi junto prender a Catarina e o João. Eles foram presos vivos, certo? Sim. Conta pra gente agora tudo que aconteceu desde que você viu eles serem presos, o que aconteceu depois? Logo que chegaram, né, no endereço, eles foram presos e foram postos numa perua, aquele tempo, né, Rural Willis. Eu lembro até da placa, era Guanabara, né, 2652. Eles foram postos nesse veículo e levados a uma estrada, chama Estrada da Cascatinha, e ali na Tijuca. E ali eles começaram já a ser interrogados, né? Particularmente a moça, a Catarina Helena. E fazendo perguntas, tinha uma pessoa que chamava Miro, e calculo, eu não sei, não posso afirmar, mas era da polícia do Rio de Janeiro, do DEOPS. E ele deu um tapa no rosto dela e ela respondeu dizendo que ele é covarde, etc. E com alguns falando que não sabia nada e recebeu esse tapa. Aí, conforme ela retrucou, ele deu um soco, ela bateu a cabeça no para-choque da Rural e desmaiou. Ela foi posta dentro do carro
e saiu tanto essa Rural como outro carro que estava junto, era um DKV, naquela época, não sei se as pessoas recordam, mas era um DKV Mag, e era um Belcar, um automóvel, Belcar, DKV. E estava esse carro, e tinha mais um carro que eu não pude ver, porque era o terceiro carro da coluna, e eu não pude ver. Aí nós fomos para um lugar em São João de Meriti, e aparentava, logicamente, ser um sítio. Viu, Valdemar? Só para a gente saber aqui, que acho que é importante, você falou que eles foram interrogados. Como é que era esse interrogatório? Esse interrogatório já era um momento violento? Como é que é? Em que situação essa questão do interrogatório aconteceu? Então, o que eu vi ali naquela hora, naquele momento, foi da Catarina Helena, ali na frente da Rural, mas ela desmaiou, aí foi posta dentro do... Ela recebeu um soco no rosto e bateu a cabeça no para-choque e desmaiou. Ela foi posta dentro do carro e foi levada para São João de Meriti, como eu disse, com também o outro. O João Antônio estava em outro veículo. E vieram atrás e fomos até São João de Meriti, que eu calculo que seja um sítio, uma chácara, era um lugar retirado, né? Não tinha mais residências perto. E aí, lá nesse local aí começou, de fato, a tortura. Tinha lá uma pilha de tijolos que me parecia ser uma pia, e um latão de 200 litros, com uma cava. Então, ali fizeram, não sei se as pessoas, né, todas as pessoas sabem, o que é o tal do pau de arara. Então, ela foi colocada, aquele pau de arara, foi nua, foi tirada a roupa nua, foi colocada lá, e aquela sessão de pancadaria, né? E perguntando sobre a morte do capitão Chandler. E ela não falava porque calculo que não sabia, porque uma pessoa apanhando daquela forma, eu calculo que, sei lá, né? Cada um tem lá a sua forma de ver as coisas. E apanhou bastante. E o João Antônio foi posto num outro cômodo, com outras pessoas lá que estavam também, que calculo, torturando também, batendo nele. Ele só não vi. Vi só essa parte que a moça estava ali e eu estava ali junto vendo. Depois o João Antônio veio para onde ela estava. Foi tirado de lá e posto ele. E aquela sessão de pancadaria, para que eles falassem sobre o assassinato do capitão Chandler. E no fim, depois... Valdemar, quanto tempo durou tudo isso, assim, esse momento lá na chácara São João de Meriti? Quanto tempo você imagina que durou? Eu calculo que umas 4 horas, mas né? Não posso dizer exatamente, mas calculo que umas 4 horas, mais ou menos. Uhum. E você, assim, assistindo tudo isso, como é que era para você essa situação? Eu acho que é aí que começou eu ter problemas, né? Porque eu disse, né? Quem estava no comando de tudo isso aí era o capitão Fred Perdigão Pereira. E eu disse, né? Que não sabiam nada, na minha visão, né? Foi uma bobagem eu falar aquilo, porque era uma força extrema ali, diante de uma menina e de um rapaz. E eu falei que não havia nada. Então, esse Fred Perdigão me pegou para o pescoço, encostou na parede, me chamou de comunista na época, né? E depois disse que eles eram da esquerda, que eram comunistas. E até então eu não tinha uma noção muito exata do que seria tudo aquilo, né? Depois, mais para frente, eu fiquei sabendo. E hoje a gente tem consciência do que era aquilo. Mas isso aconteceu porque você não quis participar ali da sessão de tortura? Discordei nem um pouco com aquilo, eu achei uma covardia muito grande. E depois eles foram tirados de lá, já estavam quase apagados, já apanharam muito. Tomou choque, a menina tomou choque na vagina, no ânus, na boca, nos lábios, choque com um dispositivo que eles chamavam de pimentinha. É um telefone de campanha
com uma bateria forte e roda-se uma manivela e sai um choque muito forte ali. E eles ficaram desparecidos ali. Aí foram postos um do lado do outro, no chão, e o Fred Perdigão disse: esses daí não servem mais para nada, não tem mais utilidade nenhuma. E sacou uma pistola, né, e atirou na cabeça de cada um. Deu um tiro na cabeça de cada um e executou os dois ali. Você presenciou toda essa violência ali que aconteceu, então? E aí vem contando isso há mais de 40 anos para autoridades, muitas autoridades que têm um nome e documentos aqui, inclusive, para provar. E falei para muitas pessoas. A última pessoa, inclusive, o Caco Barcelos fez uma matéria sobre isso no ano 2001, e não precisaria de documentos nem nada, porque os documentos sobre isso aí, eu tinha muitos documentos a respeito disso, inclusive fotos disso, que foi entregue por um capitão do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, José Vanildo Santos Cerqueira. São documentos muito sérios que entreguei na mão dele. Ele fez um documento, inclusive, tem 3 testemunhas que assinaram, mas eu e ele também. Esse capitão, Vanildo, ele dali um pouco de tempo, ele também morreu. Viu? Ele morreu. Aliás, deviam explicar muito bem, né, o que aconteceu. Porque a família, inclusive, processou a União, o Exército, e ganhou, teve uma indenização, etc. Mas até hoje essa documentação não apareceu. E tem lá esse documento, foi feito para mandar para o CML, para o foro devido. E não foi enviado. Como muita Valdemar, coisa. desculpa te interromper, só porque você não mencionou do que ele morreu? No processo que existe, parece que tem umas 8 ou 10 motivos da morte dele. Entendeu? Então, o processo está para todo mundo ver. Mas em que circunstâncias? Foi dentro de uma atividade do Exército, é isso? Que uma vez você me contou sobre essa questão, eu só queria que você contasse aqui porque as pessoas não sabem. Ele foi fazer um curso, eu não sei exatamente o curso que foi, mas seria no Amazonas, né? E era na selva, me parece. E parece que no teste que ele foi fazer, numa corrida que tem, é chamado Busto Nula, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Ele desfaleceu, morreu e a causa da morte dele tem muitas explicações lá e nenhuma, parece que a família achou que era aquilo e processou e ganhou, inclusive, esse processo. Foi indenizado lá. Mas não ficaram contentos, não, e podem entrevistá-los, que eles vão falar. E os seus documentos sumiram nesse sentido? Com a morte dele, nunca mais se encontrou? Eu estive lá, inclusive, com o meu advogado, lá no quartel, na presença dele, ele me ouviu, me pediram para ser ouvido em separado. Eu ouvi na sala do subcomandante, ele me ouviu, eu entreguei todo o documento. Foi feito esse documento que ele ia mandar, né, para o lugar devido, e esse documento foi feito, assinado por todas as pessoas, e foi cobrado, inclusive, agora há pouco tempo, pelo meu advogado, esse documento não apareceu. Lá tinha toda essa documentação, documentos que eu apresentei, fotos, inclusive, mas não apareceu, não. Mas alguma coisa eu tenho. Valdemar, olha só, eu queria te fazer 2 perguntas aqui para a gente encerrar. A primeira, assim, nesses últimos dias você deve ter visto que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ironizou a tortura que a Miriam Leitão contou que foi vítima, né? Inclusive do Paulo Malhães, que é um coronel que trabalhava com esses outros que você citou, o Fred Perdigão Pereira e o Rubens Paim Sampaio. E o Eduardo disse que não tinham provas da tortura, né? Como é que você vê essa declaração do Eduardo, você que foi testemunha disso tudo? Eu acho que ele é um moço novo ainda, ele não aprendeu ainda o que é o Brasil, né? Ele
tão próximo aí do Exército, das Forças Armadas, né? Tem facilidade de saber, ele devia saber que existiu, sim, de verdade, e muitas outras coisas. Inclusive, manda ele procurar saber do que aconteceu na Rua Niquelândia, número 23, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Entendeu? Ali ele vai começar a ver algumas coisas. Essa casa lá de Petrópolis, inclusive, que tinha um paraquedista que tomava conta lá, né? Também conhecido, da minha época, você viu, é contemporâneo meu, tem o nome dele, tudo. O apelido dele era Camarão, e teve com a Inês Etienne Romeu lá. Aí ele vai saber o que é documental isso aí não adianta, não é só conversa. Não. E o que eu estou falando aqui, Juliana e pessoas que estão me ouvindo, eu não estou falando, não, eu tenho documentos aqui, ó, para provar, e já propus para que me levassem na frente, no foro devido, para falar sobre isso, e falei com juízes, ou com o doutor, o juiz que julgou o caso no Rio Centro, né? Edmundo Franca de Oliveira, estive conversando com ele por 4 vezes, falei tudo isso que estou falando para vocês e outras coisas, tá? E nunca ninguém tomou providência nenhuma. Ele está vivo ainda. Não estamos falando só de pessoas mortas aqui, não. São pessoas vivas. Então, é bom que o povo brasileiro saiba que foi de verdade e foi de mentira. O Exército tem muita gente boa, sabe? Tem generais aí que devem ficar horrorizados com essas situações que acontecem hoje, né? Alguns estão lá de terno e gravata, recebendo, eu acho que algum bônus devido aí a eles, não sei porquê, mas eu acho que o povo brasileiro tem que saber das coisas. E eu venho falando isso a todos que estão me ouvindo aqui, há mais de 40 anos, da autoridade, em todos os governos, de esquerda, direita, que, aliás, não existe no meu pensamento isso no Brasil. Existe a fome pelo poder. Mas ninguém tomou atitude nenhuma de ofício. Mentiram a meu respeito, tenho provas que mentiram a meu respeito. Fui reincluído no serviço ativo, sem nunca ter sido... Valdemar, eu vou te interromper, desculpa, só porque para ficar claro para quem está acompanhando. Você hoje está tentando a tua anistia política, né? Porque depois desse crime que você acompanhou, envolvendo o casal a Bia Sabe, você foi perseguido dentro do próprio Exército por não querer participar da sessão de tortura, né? Queria que você contasse para a gente a sua dificuldade. Você teve, inclusive, no governo ano passado, no GSI, tentando, enfim, né, fazer com que o seu processo andasse, para que se reconheça, né, que você foi colocado numa posição de perseguição naquela época. Como é que está isso? Olha, as pessoas não podem dizer aqui que eu seja traidor, esteja cometendo um crime de traição, não, porque eu procurei autoridade. Juízes militares, coronéis, generais. Teve um general que acompanhou muito isso daí, general Oswaldo Pereira Gomes, inclusive era o representante dos mortos e desaparecidos políticos na época, venho falando desde aquela época. E a última tentativa que eu fiz foi no GSI, lá em Brasília, no 4º andar. Fui recebido lá por 3 coronéis e tentei falar tudo que eu sempre falei e que estou falando aqui, dentro da legalidade do que mandam os ditames da política e, inclusive, das Forças Armadas do Exército. É você procurar os superiores para falar o que você tem para falar a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas nem documentos eles quiseram ver. Sabe? Inclusive, um deles me tratou de uma forma muito grosseira. Acho que ele não entendeu ou não sabia do que eu estava falando ou do que poderia. É uma pessoa que não tinha ou tem conhecimento e não quis tomar de ofício aquilo que eu fui falar lá. Mas acontece que as pessoas precisam realmente saber do que aconteceu e do que acontece e o que pode acontecer futuramente no Brasil. E o teu processo não anda, né? No governo da Damares, nem você, que é militar, conseguiu fazer com que o seu processo de anistia andasse. Não, me deram uma das pessoas que fizeram o julgamento lá, das pessoas que foi aprovado, eu fui aprovado.
Só que teve uma outra pessoa que não teve conhecimento jurídico nenhum, porque esse que me deu, esse relator que me deu positivo, ele fez baseado na lei, em legalidade. O outro não tinha jurídico nenhum. Simplesmente usou de subterfúgio qualquer lá e deu o contrário. E ficou para ser julgado. Eu entrei, logicamente, com o recurso, está lá para ser julgado, mas eu calculo que, baseado no que a gente tem visto, né? Inclusive a ministra Damares, eu acho que nem tomou conhecimento disso. Mas eu acho que estamos lá esperando, né? Estamos esperando para ver o que acontece. E, Valdemar, para a gente encerrar aqui, te causa indignação ver eles negarem a tortura depois de tudo que você viveu e presenciou? Tudo, muita coisa para nós causa tortura, né? Para o brasileiro em si, o brasileiro ele tem que se ficar realmente, sabe, ficar pensar de fato, né? Nessa sede de poder que as pessoas têm e fazer de tudo, inclusive essas barbaridades aí, e não assumirem, né? O que foi feito. Hoje nós estamos vendo aqui uma coisa que talvez apareceria aí há muitos anos para frente, mas tem muita gente, lutadores aí, que querem mostrar a verdade, como o caso da Miriam Leitão e aquele professor que vem estudando esses casos do STM, entendeu? Mostrando para a população que realmente existiu documentalmente, como eu também tenho documentos para mostrar, que existiu, e existiu mesmo, sabe? Eu assisti, estou em perfeitas condições mentais para falar e para ir para qualquer foro devido para responder sobre o que eu estou falando aqui, e muitas outras coisas que precisam ser ditas. Documentalmente, isso aqui não é conversa, simplesmente, sabe? Sempre agir de uma forma legal, dentro da legalidade, e aquele que tiver qualquer dúvida, né? E vão falar muita bobagem por aí, vocês sabem, com esse negócio de fake news aí, mas eu não me assusto com isso, não. E aquele que quiser tirar, né, uma prova, e apresente as pessoas que eu citei nomes aqui, que tem muita gente viva, entendeu? Se precisar, falaremos outro, para que essas pessoas reconheçam através da documentação que tem e da verdade, né? A verdade, ela demora, mas vem, com certeza. Obrigada, tá, Valdemar, por toda, enfim, a tua gentileza de conversar sobre esses assuntos que são difíceis e também, enfim, por compartilhar. Eu acho que muita gente tem muita coisa para aprender com o que você está dividindo aqui, porque, sobretudo, isso são crimes, mas também é parte da história do Brasil. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço aqui o espaço que você está dando e deixo aberto aí aquele que quiser discutir a respeito disso, autoridades ou não, e que sejam responsáveis, gente responsável. Não esses palhaços que andam por aí falando bobagem. Eu gostaria de falar com gente que realmente tem responsabilidade para que a gente esclarecesse isso de uma vez por todas, porque há mais de 40 anos eu venho tentando colocar essas coisas em claro, que não é questão de governo desse ou governo aquele, o problema é que ninguém quis tomar, de fato, isso aqui deu fruto. Todo mundo só ouve e ninguém toma atitude nenhuma. Obrigada, viu, Valdemar? Boa noite. Bom, Qual?